honra, professor Glauco, Pronto. especialmente todos os alunos estão muito no meu coração, eu penso que vocês são o futuro também da nossa nação, e a maneira com que vocês vão refletindo, né, vamos dizer, sedimentando o conhecimento, vocês podem mudar mesmo um conceito, um contexto que hoje também, eu estava aqui hoje, tive a oportunidade de estar tomando café com a Bia Kicis, com meu pai, nós estávamos discutindo tanto sobre o ativismo judicial e tantas coisas que a crise jurídica que nós vivemos hoje no Brasil, é muito, muito importante que vocês se preparem, né? E eu sempre pensava, quando eu era professora acadêmica, estava mais voltada para a academia, eu sempre pensava, eu posso estar dando aula para um juiz da Suprema Corte, para um futuro juiz da Suprema Corte. Eu preciso preparar esses alunos eticamente, juridicamente, com profundidade, que pensem por conta própria, que não sejam arrastados por um determinado pensamento. Então, é uma alegria, professor, poder tirar um pouco do meu tempo para poder me dedicar a sedimentar essa formação jurídica Obrigado. tão importante, não é? Para depois realmente fazer justiça, né, para o país e para cada cidadão. Então, eu vou começar a minha apresentação, se vocês pudessem ir disponibilizando os slides, eu vou começar a explicar a partir do que vocês propuseram, né, que é essa visão humanística de Longfellow, né? O Longfellow, a proposta jurídica dele realmente é uma proposta antropológica, e por isso que eu me interessei por ele, né? Eu tenho tudo isso explicado na dissertação de mestrado em primeiro lugar, depois no doutorado, porque eu ficava impressionada de ver, né, que na universidade era difícil encontrar a preocupação pela justiça. E uma vez eu quis fazer uma enquete, eu fui atrás dos alunos e falei, por que tu fez direito? Por que tu fez direito? E eu ouvi a palavra justiça 2 vezes, né? Então eu fiquei muito impressionada com isso. Daí eu pensei, olha, a questão de não saber o que é justiça, né? Eu pensei, não, é uma crise antropológica. Nós não sabemos o que é o ser humano e o que é devido ao ser humano, né? Por isso eu fui atrás do Longfellow, né? Então aí tenho uma frase, né? Que é: se a justiça é dar a cada um o que é devido, de fato, é necessário saber o que é devido ao homem através do direito, né? E nesse sentido do próprio direito natural, né? E o Longfellow, eu fui atrás dele também porque ele se chama de secular natural lawyer. Ele não falava que ele era um, um justnaturalista, sei lá, de toda a sequência que houve até o século XX, mas ele falava, eu quero mostrar que o direito natural é algo próprio do ser humano e que há uma forma de defender esse direito natural, que depois nós já vamos ver, né? Continuando, pode ser? Eu queria então falar, qual que é a fundamentação do ser humano do Longfellow? Eu vou falar rapidamente para depois a gente entrar na teoria dele, né? O Longfellow, ele falava, eu entrei pela porta dos fundos, né, na filosofia, né, e pela experiência dele. E é isso que eu acho muito interessante. Eu adoro Aristóteles, sou uma aristotélica, né, e o Aristóteles me chamava a atenção, por quê? Porque é um homem que se abriu à verdade, né, ele uma pessoa reta que falou como são as coisas, né? O que é o ser humano, o que é a justiça, o que são as virtudes, qual que é o fim do ser humano, a existência, Deus. Ele se questionou, né? Mas ele não se questionou a partir de um preconceito. Ele se abriu. Por isso a gente chama o Aristóteles de realista, né? Porque a realidade ele entendeu que estava fora dele. Não era subjetiva, não era o que ele pensava da realidade. E é isso que eu mais admiro. Eu penso que a abertura à verdade nossa é uma abertura ao que as coisas são, não o que eu gostaria que fosse, ou como subjetivamente eu as concebo, né? E acho que muito da nossa crise hoje, até a pós-verdade, porque a gente quer uma verdade fundamentada na minha emoção, no que eu acho que é, e depois, mesmo assim, às vezes até as relações humanas, que hoje eu defendo os vínculos familiares, elas são difíceis por quê? Porque eu quero que o outro seja o que eu gostaria que fosse, ou eu vejo o outro sobre a minha lente, então eu não consigo entender a verdade como ela é. E o Longfellow não, ele se abriu à experiência, né? E nessa experiência reta,
porque a experiência tem que ser reta para chegar à verdade, ele teve, de pequenininho, uma experiência sociológica, né? Ele vivia numa comunidade no Texas e ele achava maravilhoso que tem até um escrito dele que chama Irrigation and Tyranny, né? Que ele fala sobre como se decidiam as coisas no Texas, né, com a comunidade. O que nós vamos fazer para a irrigação? Está tendo seca, está tendo... E ele participava daquilo e achava importante que a comunidade tivesse uma responsabilidade, né, sobre as decisões referentes a ela. Então, não era só o direito vindo de cima para baixo, ou os governantes com seus interesses, mas a comunidade participava. E ele sempre foi um liberal nesse sentido, e ele defendia a liberdade e a responsabilidade, né? Então, essa foi a experiência de pequeno no Texas, né? Depois, outra experiência que eu acho maravilhosa, né? Que é a primeira experiência, vamos dizer, de antropologia em relação ao respeito ao outro, porque a antropologia ela realmente destaca tanto o racional como o relacional no ser humano, que o racional ele tem que ser guiado por metas ou propósitos que realmente o convençam. E a segunda coisa, que toda a decisão dele tem um impacto sobre o outro. Então, olha que bonito, o Fuller, com 10 anos, ele montou uma sociedade de literatura com os amiguinhos, né? E daí teve um cara que chamava Wilbur, né, que queria entrar na sociedade, mas eles achavam que não tinha o nível da sociedade, mas deixaram entrar. Depois o menininho não acompanhava, e daí eles decidiram fazer uma prova, hoje vai ter uma prova para ti. Fizeram a prova, o menininho não sabia responder, e falou assim, então tu está expulso, né, da sociedade. Então daí o menininho falou, o menininho saiu chorando e falou assim, vocês tinham que ter me dito que a prova significava isso, era decisiva para a minha participação. Eu não sabia disso. Vocês não me avisaram da prova e, por outro lado, havia uma consequência que eu não sabia. E o Fuller ele ficou profundamente marcado com isso. Ele falou, o ser humano ele tem que ser orientado por regras. Ele não sabia qual era a regra do jogo. E, por outro lado, ele também não sabia das consequências daquela prova a qual ele foi submetido. E o Fuller fala isso num escrito dele. Ele fala, acho que é no Anatomy, no próprio Morality of Law, ele fala isso, ele fala, olha, como nós não lidamos com ele como um ser humano livre e responsável, e porque a gente não deu as regras e porque ele não sabia as consequências das regras. Ele falou, e pode ser que hoje Wilbur seja um homem fracassado, uma série de coisas que ele deduziu porque eles não tinham tratado o Wilbur como ser humano, né? E tudo isso para ele trouxe consequências para o direito, depois que vai vir na Morality of Law, né, na moralidade interna do direito, que vem dizendo, né, olha, a gente tem que ter regras que sejam prospectivas, que determinem a conduta, que sejam conhecidas, que se saibam as consequências e assim por diante. Então, essa experiência antropológica do respeito ao ser humano, né? Depois, a experiência filosófica. Ele é um americano, não estava voltado totalmente para o direito ou para a filosofia, mas ele foi atrás dos autores gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, e foi estudando. Ele falava, eu entrei pelas portas dos fundos, né? Eu fui aprendendo, né? E daí ele começou a ter essa experiência de se abrir à realidade filosoficamente. E é interessante que ele fala muito isso, né? Quando ele afirma o natural law dele, não é porque ele não fala de Deus, ele não fala de uma aprendizagem, mas ele fala the way things are, né? Se eu me abro à realidade, né, eu vejo como as coisas são. Então, se ele falava, precisa um mandamento para dizer que matar está errado, porque se o homem é de verdade reto, ele percebe que matar o outro está errado, né? Então ele falava the way things are, that's in the air. Né? Eu vejo, eu sinto, né? Se eu realmente eu não quero manipular a realidade. Então, a experiência filosófica dele, ele foi um autodidata, estudou muito, muito, mas, ao mesmo tempo,
ele tinha toda essa retidão, né, no conhecimento. Depois, a experiência jurídica do Fuller, né, o que, por um lado, assim, ele trabalhava muito a liberdade humana. Ele trabalhou arbitragem nos Estados Unidos, por exemplo, porque ele achava que era um meio, né, interessante de decisão de conflitos, que ele falava, eu não gosto nem do nome decisão de conflitos, ele falava resolução de problemas, problem solving, né? Ele falava, porque a gente não precisa viver em conflito, a gente precisa compor a relação, né? E o homem também não precisa de um judiciário, muitas vezes, para compor a relação. Ele pode ter a maturidade humana, a liberdade humana, né? de poder discutir, né? e amadurecer junto para tomar uma decisão justa, né? Então, por um lado, ele já vivia isso, mas o que aconteceu com Fuller, assim, sobre o direito e a teoria do direito, foi a Segunda Guerra Mundial. Foi um direito que se chamava direito, né, o direito alemão, né, nazista, e que se dizia direito e tratou o ser humano como ele tratou. Então, o Fuller, ele ficou, e realmente isso para ele era uma atrocidade, era um aborto jurídico, vamos dizer. Como é que eu posso chamar de direito um sistema que trata o ser humano dessa forma? Então, ele começou a trabalhar, né, a ideia de que aquilo tinha que ter, o direito tinha que ter uma forma que garantisse que nunca mais o ser humano fosse tratado desse jeito, né, como foi no Holocausto, né? Que ele falava, não se tratou como livre e responsável. Os judeus não sabiam as regras, não sabiam, isso foram tratados como coisas, né, coisificados, assim. Então, ele tinha essa questão. E daí que vem o Hart-Fuller Debate, né, que ele promove, ele chama Hart para ir para a universidade, porque ele estava já em Harvard, né, ele tinha a cátedra de Jurisprudence, né, que é a teoria do direito lá, a filosofia do direito, e ele chamou o Hart, mas nunca imaginou que o Hart ia trazer o positivismo e que, de certa forma, defenderia até o próprio nazismo dentro do positivismo, do direito posto, com a regra de reconhecimento. Então, se os nazistas, vamos dizer, a Alemanha reconhecia o direito, então a regra de reconhecimento, de fato, asseguraria aquele direito posto, né? Então, o Fuller, aí que ele começou, ele se sentiu, teve esse ímpeto, né, de começar a trabalhar, de fato, uma teoria do direito simples, natural, mas que defendesse o ser humano, né, e que não fosse positivista, que não é qualquer direito, né, que pode ser aceito. O direito, ele tem que respeitar o ser humano como tal, né? E depois, o que é mais maravilhoso que isso, de fato, hoje nós temos uma obra de Fuller só traduzida, né, que é o caso dos exploradores da caverna, né? Mas o Fuller tem, de fato, 8 livros escritos maravilhosos: Anatomy of the Law, The Morality of Law, né? O Principles of Social Order, que é muito bom, que é toda a recompilação dos escritos dele em Harvard, que encontraram, né, depois, e Legal Fictions, que é maravilhoso, né? Mas, de fato, o que tem do Fuller, muito interessante, na Harvard, que eu tive muita sorte de poder trabalhar no repositório e pegar até todos os escritinhos dele mimeografados, né? A preocupação que ele tinha com a formação dos alunos, e por isso eu me identifiquei muito com ele, e até peço ajuda hoje para ele me iluminar de onde ele esteja, né? Porque quando a gente lê o que ele esperava de dar, a loucura que ele tinha de dar um bom alimento para os alunos, né? Então tem On Teaching Law, né? What Lawyers Are For, né? Assim, é impressionante ver o nível de preocupação. Ele se entregava mesmo, né, para os alunos, e teve muita gente, tem até um aluno que conta isso como experiência no livro, né? Ele fala, eu só fiquei na universidade por causa do Fuller, porque quando eu vi que ele fazia a gente pensar direito, não pragmaticamente, né, mas fazia pensar nas consequências das decisões jurídicas para a sociedade, ele realmente continuou e ficou, de fato, um assessor do Fuller, né? Então, esse desejo de formar pessoas que buscassem depois a justiça efetivamente centrada no ser humano e no bem comum,
né, porque era a preocupação do Fuller também, né, é excepcional. E toda a preocupação dele era fundamentada mesmo num desejo relacional, que aparece isso no The Morality of Law, né, que o fim do direito para ele é uma boa comunicação, né, a amizade aristotélica, né. E isso ele também vivia na universidade. Então, essa fundamentação empírica, mas depois, evidentemente, bastante embasada juridicamente, porque ele estudava muito, né? Dá para perceber as citações nos próprios livros dele, né? Mas que o levou a atuar como ser humano. Né? E acho que é essa chamada que eu penso que eu gostaria, né, de deixar marcado no coração dos alunos, né, que é importante a gente sempre pensar que nós servimos um ser humano. Eu dou curso de antropologia, por exemplo, lá no Ministério, né, porque eu falo, olha, o destinatário nosso é um ser humano. Eu tenho que pensar como é que eu trato esse ser humano. E não adianta eu defender valores humanos de forma desumana, gritando, brigando, ou não sendo coerente com a minha proposta. Então, de fato, buscando a justiça, o respeito que é devido, a lealdade que é devida. Esses dias eu tenho escrito também no próprio Twitter, né, das difamações e calúnias que estão ocorrendo, né, eu falo, nós não podemos caluniar, isso, o ser humano tem um direito à boa fama, mesmo a difamação seria errada. Então, toda essa preocupação o Fuller tinha, ele era delicado nesse sentido, e eu gostaria também de trazer, através da teoria dele, rapidamente, né, esse desejo concretizado no serviço a cada ser humano, né, da forma mais justa, ética, leal, coerente, né? E então, de fato, o mais importante da aula eu acho que são essas experiências, né? Mas eu vou daí entrar na teoria só para vocês terem uma overview, né, assim, sobre o que Fuller propõe com esse foco no ser humano, né? Então, o Fuller, né, ele falava, ele queria saber o que era possível exigir, né, do ser humano, né, e através da lei, porque evidentemente a lei ela pode exigir, ela tem que garantir sempre a liberdade, o exercício da liberdade e o espaço do ser humano, né? Ele tinha muita preocupação para saber se de fato uma lei era justa, e por isso ele tem esses 8 requisitos para verificar se uma lei deveria ser ou não obedecida. Por isso ele não considerava o direito nazista, por exemplo, como lei, porque não obedecia os 8 requisitos, não é? E também isso vem, se a gente pega até São Tomás de Aquino, que é muito interessante que Fuller encontrou, um amigo dele encontrou os 8 requisitos dele em São Tomás de Aquino. O amigo dele mandou e falou, olha, o senhor é tão reto que todos os 8 requisitos, e mandou o texto, estão na Suma. Né? O São Tomás de Aquino já reconhecia, e ele nunca tinha lido. Né? Interessante isso. Mas ele tinha essa preocupação, porque uma lei injusta não pode ser chamada de lei. Né? E depois, ele tinha essa preocupação moral, né? Mas não de uma moralidade, vamos dizer, substancial. Isso aí é certo ou errado? O Fuller ele falava, se nós tivermos um sistema jurídico formal que respeite o ser humano, né, nós não vamos chegar a ir contra o ser humano, porque o conteúdo vai ser rebatido aí. Então, que é isso que são os oito requisitos. Então, ele falava uma coisa que era assim, ó, if we do the things the right way, we are likely to do the right thing. Né? Ou seja, se eu viver uma forma jurídica que respeite o ser humano, é impossível que eu chegue, né? É muito mais fácil eu chegar a fazer o que é próprio, né? Defender o que é próprio do ser humano. Vocês já vão entender isso, né? Então, vamos lá, continuando, né? Então, ele desenvolve o argumento a partir de algumas premissas fundamentais, né? Eu vou... Espera só um minutinho. Então, tá. Então, isso, né? Primeiro, que os sistemas jurídicos, eles são empreendimentos humanos. Então, o que é interessante no Fuller? Ele põe tanto os 2 agentes são importantes no sistema jurídico, né? O que legisla, o que obedece
Mas o que legisla também tem que obedecer. Existe uma reciprocidade, não é? E sempre em função do bem comum, né? Então, esse agency, né? O agente, né? É muito importante para o ser humano, para o direito, tomado na sua liberdade, na sua responsabilidade, na sua maturidade, né? Depois o que ele também fala, né? Que todo agente se move por um fim específico, né? Então, por isso que para o Fuller é muito importante o purpose do direito, o propósito do direito. O que quer dizer isso? Ele não acreditava na coerção como mover o coração para obedecer uma lei, mas essa lei tem que me convencer, porque o propósito dela é forte, né? Para que eu obedeça. E ele falava, e o propósito mais forte é que aquilo garante a ordem e o bem comum, não é? Então, toda atividade humana se move a um fim específico, e o direito tem que mover o coração humano, né? Para agir em função do direito, porque aquilo o convence. Por isso que o meu primeiro trabalho, dissertação de mestrado, a moralidade do direito como condição de liberdade. Quando eu obedeço aquela lei, eu sou livre. Eu não obedeço aquela lei porque alguém está me impondo aquilo de cima para baixo, porque eu tenho que pagar uma multa ou porque eu vou para a cadeia. Não, eu me convenço daquilo, né? Porque o ser humano é racional. E depois, a outra coisa interessante, né? Que ele fala também, que as atividades só podem ser compreendidas de forma adequada se compreendidos também, né, a partir desse propósito. Eu também tenho que compreender o propósito, então vocês vão ver, o propósito tem que ser claro, né? Claro, porque uma lei que é complicada faz com que as pessoas também não consigam nem aderir àquilo. A clareza, ele falava que, aliás, ele falava, isso é uma das coisas que mais o ser humano quer, né? Mesmo no relacionamento pessoal. Eu quero clareza. O que tu quer? Fala certo, fala, né, porque ele tinha muita preocupação com a manipulação humana, como foi, por exemplo, o direito nazista. Pode continuar, por favor. Depois, então, como a gente falou, racional, a pessoa é racional porque ela atua a partir da racionalidade da razão, ela precisa ser convencida para atuar. Relacional, tudo que ela decide tem um impacto sobre as pessoas mais próximas e o bem comum como um todo, né? Ela é livre, ela pode aderir ou não, mas ela tem que saber as consequências da não adesão àquela lei e responsável pela decisão dela, né? Isso torna o ser humano muito maduro e não admite manipulações, né? Por exemplo, eu tenho muita preocupação com a liberdade acadêmica, que às vezes eu acho que professores querem que a gente pense e faz pensar como eles querem que pense. Não, eu tenho que ajudar os alunos a pensarem, mas depois eles têm que ir por conta própria, né? E, ao mesmo tempo, ser responsável pelas suas atitudes. Agora, quando existe um desejo de manipulação, né, eu não respeito o ser humano nessa natureza, dá para entender, né? Eu começo vamos dizer, a nudge, né, como fala em inglês, em português não está me faltando a palavra, eu vou guiando, vou empurrando, porque eu acho isso é melhor para ti, isso que eu acho que é melhor para ti. O Fuller não, ele acreditava nessa liberdade e racionalidade, relacionalidade humana, né? E por isso que o direito para ele é uma ordenação de pessoas livres e responsáveis, que podem abraçar regras visando melhorar a comunicação, visando melhorar a situação da sociedade. Até ele, num livro, ele cita aquele The Road of Sardin, né, do Hayek, né? Ele fala, ele cita o Robert Frost, né, que fala boas cercas fazem bons vizinhos, né? Que quando a gente põe alguma regra é para se dar melhor, né? Então ele acha que toda regra jurídica deveria ajudar esse bem comum, né? E os projetos comuns, fundamentados numa visão positiva da liberdade, não negativa. O que quer dizer isso? Ele não fica, a minha liberdade oposta à tua. Então, eu posso tudo até tu gritar que eu não estou certa. E isso é mais ou menos o que vai o Richard Posner, por exemplo, né? Eu faço tudo, libertarianismo, até que alguém fala, não, aqui tu está invadindo o meu direito. Não. Para o Fuller, a liberdade é uma somatória de luzes, né? Eu busco o meu bem, mas eu não esqueço do bem do outro, né? E a liberdade do outro é uma somatória de luzes para mim, é o meu próprio exercício de liberdade, porque atrás da liberdade está a criatividade humana. Então ele falava,
a teoria dele, né, não era economics, era eunomics, né, a teoria da boa ordem. Né? Pode continuar, por favor. Depois, então, a antropologia de Fuller, né, que nós já falamos, né, a motivação profunda do direito, porque eu quero a relação, e, ao mesmo tempo, o meu florescimento humano, né, porque o ser humano, ele amadurece, ele cresce quando ele exerce a sua própria liberdade e a sua responsabilidade, sua racionalidade e a sua relacionalidade. Depois, ele quer um direito que favoreça a liberdade e, ao mesmo tempo, dê a máxima segurança jurídica. Né? Por isso, as regras não retrospectivas, né? As regras claras, né? A congruência de quem propõe o direito e vive o direito, e assim vai. Então, a segurança jurídica, o rule of law, para ele, era uma super preocupação, porque o rule of law era um respeito pelo ser humano. Né? Depois, política econômica, ele estimulava a participação responsável e a iniciativa. O direito, ele dá a plataforma, né, para que, né, os seres humanos possam, de fato, criar e fazer desenvolver a sua própria sociedade, né, a livre iniciativa. E depois ele fomentava a confiança, a estabilidade e o interesse, né, pelos outros, né? Assim, sempre pensando no impacto social das decisões profissionais. Né? Vamos lá, continuamos. Depois, aqui, daí, o que ele fez, né, que é um grande legado dele, que na filosofia do direito é um caminho para o rule of law, né? Ele fez uma moralidade, que ele chamava procedimental, para tornar o direito possível, né? Ou seja, que é o sistema jurídico possível, né? Então, é um conceito, isso, né? É o instrumental de função do direito, mas substancial, ou seja, tem algo de substancial. Eu chamo de forma substancial do direito, né? Bom, e daí ele falava que se não tivesse, se o sistema não tivesse dentro de uma forma, vamos dizer, a nossa Constituição, ela é uma forma jurídica, mas se ela não defendesse, por exemplo, as liberdades civis, né, a vida, né, isso, vamos dizer, a subsidiariedade, tantas coisas que se referem à iniciativa e liberdade do ser humano, ela não poderia ser um sistema jurídico. Então, o que o Fuller faz, né, essa moralidade que nós vamos ver, ele consegue juntar a forma com a garantia de que o ser humano vai ser respeitado. Nós já vamos ver, né? Que é moral, né? A moral vai ser respeitada. Então, vamos continuar, por favor? Então, eu vou entrar já no que ele, nos 8 desiderata dele, que são essa forma dele, né? São princípios formais de legalidade. Não é um mero checklist, mas deixa eu ver se essa regra ela cumpre esses 8 requisitos. Se ela cumpre esses 8 requisitos, provavelmente ela é uma regra que respeita a natureza humana. Poderia ser errado? Poderia ter alguma coisa que não fosse dessa forma? Poderia, né? Mas, em geral, não vai ser. Né? Primeiro, as regras têm que ser gerais. As regras não podem fazer acepção de pessoas. Então, vamos pensar no direito nazista. Né? Os judeus são tratados de uma forma, os alemães de outra. Se a gente pusesse aqui no Brasil, negros são tratados de uma forma, brancos de outra. Errado. A regra é para todos, geral. Né? Depois, públicas. Eu tenho que saber qual é a regra. Né? Então, ela tem que ser promulgada, né? E, por exemplo, no direito alemão, muitas vezes, uma nata conhecia a regra e outras não conheciam. E era aplicada aquela regra por aqueles que as conheciam, não era publicado para todos. Então, isso, não, todos têm que saber. E ela só pode valer a partir de um momento que as pessoas já tiveram a condição de conhecê-las. Então, tem que ter um tempo, tem que ter um prazo, né? E tem que haver essa publicidade efetiva, não só eu promulguei, mas ninguém, não chegou a ninguém. Então, isso não quer dizer.
prospectivas. Isso é muito importante. Nunca pode haver um direito retroativo, a não ser que, no caso, nossa legislação, né, beneficie, né, o réu, né, mas dentro de uma nova lei, né, mas por quê? Porque ele falava, o exercício da liberdade, ele tem que me garantir que eu conheça as consequências desse exercício. Se uma regra é retrospectiva, eu atuei de uma forma e estou sendo julgado por uma lei que eu não conhecia e que eu não sabia que regulava os meus atos, né? Então, prospectiva. Depois, inteligíveis, né? Claras. Eu posso entender o que estão me propondo, né? Porque se é uma regra confusa, eu posso não falar, bom, eu não sei o que é para fazer, eu não entendi o que é para fazer. No direito tributário, muitas vezes, a gente tem esse problema. O que quer dizer essa regra até o final, entende? Então, e será que ela é compatível, né, com o sistema? Depois a gente já vai ver isso, mas a clareza é muito importante para que possa orientar a conduta. O quinto requisito é a consistência. Não pode ser contraditória. Ele cita até um caso de uma lei que saiu, o imposto tem que ser pago no dia 1º de janeiro, só que dia 1º de janeiro era feriado. Então, eu falei assim, não dá para pagar o imposto, então é contraditório, né? Às vezes é contraditório dentro do sistema mesmo, né? Uma lei é inconsistente, né? Não é consistente, ou seja, dentro do sistema, né? É coerente e consistente, né? Depois, então sempre tem que, não pode dar orientação contrária ou duas leis que choquem dentro do sistema, tem que ser realmente resolvido. Depois, a outra que eu acho bem interessante, que é que as regras sejam praticáveis. O que quer dizer isso? O princípio da possibilidade. Aquilo é possível pedir a um ser humano. Eu não posso pedir uma regra, eu não posso colocar como regra algo que é quase impossível para o ser humano, né? Então, por exemplo, ele falava, não tossir dentro da igreja, não pode tossir dentro da igreja. A pessoa não pode falar, não consigo, não vou tossir, não posso, né? Se eu preciso tossir, eu tusso, né? Agora, uma das coisas que ele punha aí, por exemplo, era que, por exemplo, o sistema nazista pedia para os filhos dedarem os pais, né? Acusarem os pais de, por exemplo, estar contra Hitler, né? E ele falava que isso era uma prática que não era moral, né? Porque era colocar um filho numa situação de ir contra o seu próprio genitor. Ele falava, isso é uma questão. Eu não posso colocar como regra algo que pode ser antinatural para o ser humano, né? Então, e isso aí entra, de certa forma, né, numa prática, numa determinada moralidade mesmo substancial. Ainda que o Fuller, ele não discutia a moralidade substancial. Ele falava, se eu viver essas regras e for reto nessas regras, né, eu vou perceber que algumas condutas não cabem nessas regras, né? A estabilidade, né, que não se ficasse mudando o direito no tempo, né, que as regras era melhor manter a ordem, né, e só mudar quando de fato aquilo era diferente, implementado para ficar mudando, né? E ele falava que essa estabilidade ela garante também a boa ordem, né, e a segurança da sociedade. Por isso também o Fuller ele não era adepto, do mesmo jeito que a Constituição americana, por exemplo, sete artigos, né? Ele não era adepto de muitas regras. Ele falava que o over na legislação sufoca as pessoas. Era melhor poucas regras que garantissem, né, o desenvolvimento livre e responsável do ser humano, né? Então, essa estabilidade pode se dar quando não existe um over de querer regular cada passinho do ser humano, projeto de lei para isso, projeto de lei para aquilo, agora isso, agora aquilo, agora regra para isso, agora dia daquilo. Não, né? Ele não era favorável, ele falava, vamos ter poucas regras, mas que permitam, né, de fato, uma boa comunicação e dentro da inovação e encontrando regras que também sejam abrangentes, mas não sufocantes, não sufocantes. E o último, que é muito interessante, que é o princípio da congruência, né, que
ele defende, que é maravilhoso, a reciprocidade, né? O Estado exige de mim uma lei, né? Mas ele também tem que ser coerente, né, na vivência dessa lei, né? Ou seja, eu confio no Estado porque o Estado ele é tão igual quanto eu, né? Ele realmente procura ser fiel a essas regras, né? E ao mesmo tempo ele vai atuar segundo essas regras, né? Então, sei lá, se tem um artigo da Constituição que é tal, eu não vou mudar esse artigo, eu não vou interpretar contra esse artigo, né? Porque aquilo é minha congruência. O ser humano, as pessoas que, né, sobre as quais eu tenho, entre aspas, certo poder, porque Fuller não concebia dessa forma, né, estão garantidas de que eu vou atuar segundo as expectativas delas, porque eu também respeito as regras da administração, né? Então, isso, por exemplo, iria contra o ativismo judicial, né? Por quê? Porque eu tenho que me guiar pelas regras que os cidadãos governados também vivem, né? E têm o conhecimento de que é sob aquelas regras que eles são julgados, né? Então, isso é muito interessante para o momento que nós vivemos, né? Pode continuar, já está quase no fim, né? Então, o que nós vemos aí, né, na moralidade interna do direito, né? Quando eu vejo, né, esses requisitos, eu posso dizer se o direito é legítimo e sim, e pode ser aplicado. Evidentemente, a interpretação, existem os hard cases, né? O caso dos exploradores da caverna, por exemplo, é um hard case, né? Por isso, ele também falava, que é muito interessante, o juiz, a adjudication para Alan Fuller, era uma atividade assim de uma excelência, né? Porque aquilo podia criar precedentes. Então, tinha que haver muita retidão respeito ao direito e uma interpretação justa de acordo com o caso, né? Agora, ele falava, se as regras são claras, é mais fácil, né? Agora, muitas vezes a gente é colocado, de fato, num momento difícil, mas ele nunca tirava, como é no caso dos exploradores da caverna, a responsabilidade do juiz, né? Por isso, liberdade e responsabilidade, respeitar a forma do direito, mas a sua responsabilidade de criar um precedente, né, de respeitar aquele caso, de conseguir iluminar aquele caso a partir do direito. Então, vamos dizer, o legal reasoning de Fuller, ele respeitava a forma, respeitava, vamos dizer, o direito natural, né? Mas depois, ao mesmo tempo, ele via todo esse desejo de aplicar, né, a interpretação como uma atividade de alta responsabilidade, né, do próprio juiz, né? O adjudication dele também é muito interessante, né? Então, ele fala, aplicar as regras fielmente, seguindo critérios jurídicos, o direito como um sistema coerente em si mesmo, né? E depois essa decisão judicial sem uma discricionariedade aberta que não respeitasse, né, todo esse background que nós citamos, né, e, ao mesmo tempo, ser justo, no caso concreto, sem pragmatismo. Por que a gente está colocando isso? Né, por quê? Porque muitas vezes não se pensa nos resultados a longo prazo. Eu lembro uma decisão, quando foi dos anencéfalos, que um juiz da Suprema Corte falou assim, dos embriões. Ele falou, olha, eu não sei se isso é vida ou não é vida, mas ele está cheio de embrião, o que a gente faz com isso? Né? Eu não posso, eu penso, poxa, eu tenho que pensar, é uma vida ou não é uma vida? Se é uma vida, eu não posso descartar, né? Então, é isso que se tem que pensar também. O Fuller, ele levanta essas questões, eu estou trazendo como questões, né? Mas para ele era de fato algo que a filosofia do direito tinha que aprofundar, e muitas vezes a gente aprofunda pela prática do direito também, mas não segundo um pragmatismo, uma prática iluminada, né, por essa teoria que é a moralidade interna do direito. Podemos continuar já? Estamos quase acabando, tá? Então, e aí eu já trago, quando eu escrevi o segundo livro sobre o diálogo entre Fuller e Posner,
Richard Posner, que é do Law and Economics, né, eu trouxe como moderador o Finis, até porque eu fui atrás do Finis, eu fui para Oxford para poder, eu tinha preocupação de não ser fiel à teoria do Fuller, né, porque eu tinha preocupação de estar querendo ver nele mais do que ele falava, né, que eu tive com o editor dele, eu tive com o maior especialista em Fuller, que é a Christian Rundle hoje. Depois eu tive com o Finis, porque o Finis foi aluno não, ele estudou toda a moralidade dele depois para escrever Natural Law, Natural Rights. Ele se baseou em Fuller. O Fuller era o manual de direito dele no começo da vida dele acadêmica, né? E eu falei, olha, eu posso dizer que esse insight de Fuller, eu posso dizer que é uma forma substancial. O que eu quero dizer? Que era o que dava a vida para a forma do direito, que a forma do direito não é uma forma positivista, que é isso e acabou, mas que existe uma alma do direito, que é o ser humano e a lei natural, e de fato o Finis falou que eu poderia ir para esse campo, e o Rundle também, né? E depois, quando eu acabei de ler toda o que eu queria ler da vida do Fuller, eu conversei com os alunos dele, assim, eu percebi que, de fato, era isso mesmo, né? Então, o que eu acho muito bonito, né? Assim, que daí eu tiro de Finis para confirmar Fuller, né? O Finis, ele tem uma visão do direito que é muito importante no sentido também desse purpose, né, que o próprio Fuller fala, de que é uma orientação racional, o direito, racional, né? E que todo ser humano busca boas razões para agir, sound reasons to act, né? E uma boa prática a longo prazo, ela tem que ter orientada sobre isso. Eu agi, o americano fala muito isso, I did the right thing, né? Eu estou fazendo a coisa certa. E o ser humano, eu penso, se a gente fosse um pouquinho menos superficial e começasse a pensar diariamente sobre as nossas ações, eu agi de forma certa, eu tenho que retificar alguma coisa, eu tenho que me reorientar, o ser humano ele seria mais feliz nas suas decisões, né? Até porque, como a gente já viu, toda a minha decisão tem um impacto sobre os demais. Então, o Fuller, o Finis também falava dessas boas razões para agir, uma profundidade filosófica diferente. Agora, o Fuller falava, eu tenho que ter um purpose, eu tenho que ter um propósito, né? Eu achei bonitinho que assisti um desenho, chama Soul, né? E eu um voo aí, eu achei interessante que a pessoa, sei lá, um músico lá, ele falou assim, qual o propósito da sua vida? Qual o propósito? Tem um propósito, né? E é isso, eu acho interessante que os dois autores dizem que o ser humano tem um propósito pessoal e a orientação jurídica, ela pode também pode dar plataforma para esse propósito pessoal, né, dentro da sociedade, né? Depois, a segunda coisa que Fuller fala, que Finis fala, a alteridade. Olha que isso eu acho maravilhoso, né? O Finis, ele num escrito que eu super recomendo para vocês, que é The Natural Law Tradition, é um escrito pequeno que ele faz uma análise. O Natural Law está no Handbook do Shapiro, né? Ele fala de que o ser humano, todo o propósito dele está voltado para o outro. Ele fala, o ser humano ele foi feito para o outro, né? Então, todo o propósito que ele tiver, sempre ele é mais feliz quando ele endereça ao outro. Então, ele falava, A pode fazer algo por B diretamente, ou A pode fazer algo por A pensando em B. E ele falava, um pai de família que descansa é para estar mais bem disposto para os seus filhos, né? Então, é interessante isso, por quê? Porque ele pega essa capacidade autotranscendente do ser humano, que o Fuller, de certa forma, coloca quando fala dessa capacidade de comunicação, de amizade, de pensar na comunidade, né? E o que hoje nós fazemos ao contrário, é o individualismo, é o direito subjetivo, é o meu direito. Nós, lá no Ministério, muitas vezes falamos deveres humanos mais do que direitos humanos, a solidariedade, a alteridade, né? E o Fuller e o Finis, de certa forma, vão contra o utilitarismo auto-interessado. Os seres humanos, por exemplo, o Posner, ele falava,
o ser humano é o maximizador, autointeressado das próprias preferências. O que eu quero é a minha vantagem, né? E tanto dá. Então, o próprio Posner fala, se tiver 2 escravos numa cidade, né, e 100 pessoas, 2 escravos, 98 que se beneficiam, não tem problema, porque eu estou me beneficiando. Né? Então, não, né, o Fuller, o Finis pensariam sempre na pessoa, não posso reificar uma pessoa assim por diante. Né? Então, sempre eu posso pensar nos demais, e o direito me ajuda a pensar nos demais, né, porque eu vivo regras pela comunidade. Né? O Finis fala isso, o egoísmo é uma forma de automutilação social, um desvio moral do florescimento humano integral. Por quê? Porque o impacto de não obedecer regras, ou de desprezar regras porque eu desprezo o ser humano, ou não tratar com respeito o ser humano, ou decidir além das regras, né, em detrimento do ser humano, eu faço mal para mim mesmo, para o meu próprio florescimento. Aí entra Aristóteles também, que é contemplado pelos dois. Né? Eu denigro a minha própria excelência, eu me torno um medíocre, eu me torno, né, um crápula, e assim vai. Então, ele falava, para o meu florescimento integral, eu viver o direito e olhar para o outro é a resposta para a minha própria autotranscendência, para a minha própria realização. Né? E, bom, e depois, nesse sentido, quando eu aprendo a seguir o direito, eu vou aprendendo também a tomar outras decisões, respeitar regras, e assim vai, para poder chegar à minha própria, para a minha própria excelência. Por isso que o direito pode ajudar, e deveria ajudar, pela razoabilidade, pela racionalidade, pela relacionalidade, não só o florescimento integral, mas depois o desenvolvimento econômico e social de toda a nossa sociedade. E, por fim, né, o que eu quero voltar, um wrap-up, para voltar ao que a gente falou no começo. Né? Todo sistema jurídico possui uma antropologia subjacente. Né? Então, o Fukuyama, eu tive com ele também estudando um pouco em Harvard, né? Ele tem esse livro que chama The End of History and the Last Man, né? Que ele fala, né? Todo sistema jurídico tem uma concepção humana. E conforme essa concepção humana, eu vou manipular, vou regular, eu vou nudge, né, eu vou respeitar, né, depende. Então, se eu tenho o ser humano como um maximizador autointeressado das próprias preferências, o sistema jurídico vai ser um garantir o seu próprio, e sempre uma briga para garantir o meu e neutra, moralmente neutra. Tanto me dá qual é a regra. Eu só quero ver o quanto eu ganho com essa regra. Né? Vocês lembram aquela discussão dos anões, né? Pode jogar anão? O anão está ganhando, né? Eu me divirto jogando anão, por que não? Né? Então, não, né? Eu tenho que pensar, bom, é um ser humano, eu não posso fazer dele uma bola, né? E posso estar botando em risco a vida dele. Né? Então, eu não posso só me regular sobre o autointeresse. Né? Então, se eu concebo a pessoa assim, né? Que tipo de sociedade nós vamos ter? Né? Agora, quando eu concebo, né, um ser humano como o que ele é mesmo, antropologicamente, ontologicamente, um ser individual, de natureza racional e relacional, que compartilhada, né? Se eu não gosto que me desrespeitem, eu não vou desrespeitar o outro, né? Livre e responsável, né? Eu vou ter um sistema jurídico que efetivamente é humano e vai servir ao ser humano, né? Então, o Dr. Paulo, né, eu já termino com isso, o Dr. Paulo de Barros Carvalho, que foi o editor desse último livro, né, ele colocou isso, uma procura incessante de valores supremos exige fundamentações cada vez mais profundas a respeito das questões que constituem a demarcação do jurídico. Eu penso que o Fuller, ele traz, do jeito assistemático dele, né, ele não é um sistemático, ele era de insights e muito inteligente, mas ele traz uma reflexão profunda, né, sobre um sistema jurídico humano, né, e ao mesmo tempo nos traz para nós mesmos, na nossa própria vida, quem quiser ler mais Fuller e ler inglês e tudo mais, né, eu acho muito interessante para a própria reflexão da nossa profissão, do nosso exercício profissional, né, e quem a gente serve do nosso lado hoje, no nosso estágio, né, qual é a minha meta,
né, para o exercício da advocacia ou de um cargo público, mas sempre focado, né, como Aristóteles diria, na minha superação, excelência pessoal, na amizade. Aristóteles tem 3 fins, né? Eu acho que é esse, os fins de Fuller também. Primeiro, a autossuperação. Eu tenho que melhorar para melhorar o sistema, e eu tenho que buscar a melhora desse sistema. Segundo, né, a amizade, como fim do direito. Conseguir essa boa ordem relacional humana, não a boa ordem do equilíbrio, mas da verdadeira interação, né? E a terceira coisa, a busca da verdade, as respostas verdadeiras para o direito, que é a última proposta aristotélica como a felicidade humana, buscar the source, né? A fonte da verdade, a resposta que seria aplicada com epiqueia, aquele caso, e assim por diante, né? Então seria isso que eu tenho para dizer para vocês. A gente já está acabando, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Espero que tenha dado para entender, né? A Giovana está levantando a mão, Giovana. Rafael também, quem que quer falar? Posso falar, então? Oh, pode? Ai, que bom. Bom, primeiramente agradecer, né, a exposição, professor Glauco também, e o Rafael, porque eu sou uma intrusa, eu não sou do grupo, então obrigada por ter disponibilizado o link para a gente acessar. Professora, Fuller também para mim é um autor apaixonante, muito apaixonante, sobretudo por causa da questão de fornecer limites para a interpretação, né? E até os professores falavam um pouco sobre isso antes, mas eu acho esse ponto especificamente muito importante pela questão do ativismo judicial, né? E aí eu vou um pouco além, porque antes foi mencionado sobre a questão do ativismo judicial, porque o Fuller, quando ele fornece esses princípios, e até eu diria que eu também sou da opinião de que seriam um pouco substantivos também, ele já está fornecendo direcionamentos para uma interpretação judicial e direcionamentos que são respostas fornecidas pelo direito, né? Então, são respostas que se encontram no próprio direito e o juiz não precisa necessariamente se vincular a outras questões externas ao sistema jurídico. Mas, para além disso, eu queria que a senhora comentasse, de repente desenvolvesse mais um pouco essa questão sobre também o fornecimento de limites para as decisões administrativas. Então, Giovana, eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito. O que nós vemos, eu penso, eu estou agora pensando na realidade do Brasil, pode ser, tá? O Fuller, ele, primeiro, se a gente vai de uma legislação que não seja, vamos dizer, sufocante, extensíssima, eu tenho uma realidade, então é mais fácil eu cumprir normas que são, vamos dizer, mais restritas, né, que não restringem a liberdade e é mais fácil compor um sistema. Né? Quando eu tenho uma exacerbação numérica de normas, é muito difícil eu conseguir compor o sistema dentro de uma coerência sistêmica, não é verdade? E eu desoriento muitas vezes decisões, eu vou opondo decisões. Então, se eu tenho um sistema que é mais enxugado, é mais fácil, como o americano, por exemplo. Né? Por outro lado, não há razão, não haveria razão para alguém que administra a lei sair fora desse quadrado, entende? Né? E o hard case, ele te põe numa situação em que eu preciso respeitar a norma, eu não posso sair da norma, mas eu tenho que aplicar aquilo. Agora, a norma é a minha pauta, ali o limite da minha atuação. Entende? O que nós hoje temos? Primeiro, uma interpretação da norma que vai totalmente além das palavras, da clareza. Às vezes a norma é super clara, está escrito e eu ponho uma vírgula. Eu tiro o e ponho uma vírgula ali. Não dá para interpretar direito. Sabe o que eu estou falando, mas interpretações da Suprema Corte, de onde como é que conseguiu ler isso? Que está escrito diferente ali, né? Ou eu começo a fazer uma epiqueia, trazendo a situação atual, então eu sou
né? L'état c'est moi, né? Eu aqui nessa situação, eu sou um iluminado que posso resolver além do direito. Olha, eu começo além do direito, eu abro um flanco que nunca mais... é o que está acontecendo conosco. Eu estou numa discussão aqui agora em casa sobre esse tema. O que se pode fazer? O que se pode fazer? Né? Por quê? Porque nós não temos, por exemplo, no Brasil, um tribunal constitucional. Então, eu não tenho capacidade de questionar, né? um último, vamos dizer, posicionamento da Suprema Corte. Agora, se eu vou além da interpretação literal e eu cuido cada caso além do direito, né, é um perigo. Então, Fuller, ele falava desse papel jurisdicional do juiz, né? Eu tenho até um artigo que eu escrevi, porque tinha um livro em Harvard, falava The End of Lawyers, né? E teve vários, falava, não, agora vai ser inteligência artificial. Então, eu não acredito nisso nunca, porque só um ser humano pode ser capaz de perceber o caso concreto e viver a justiça no caso concreto. Agora, a justiça no caso concreto pressupõe a lei, né? Pressupõe a lei. E é isso que o Fuller defenderia, né? Primeiro, leis, quer dizer, um sistema que possa ser coerente, porque não é exaustivo, a nossa Constituição, por exemplo, é exaustiva, e nesse momento banaliza direitos, e põe no mesmo nível direitos que o Colégio Pedro II e a vida. Não dá para pensar assim, né? Entende? Agora, a Constituição que nós temos que respeitar, evidentemente. Agora, eu não posso além dela, né? E eu não posso, ao mesmo tempo, julgar juridicamente além da lei, né? Então, eu entendo que o Fuller defenderia esse respeito à forma do direito, né? Giovana, não sei se eu te respondo. Respondo? Sim, respondeu, com certeza. É complicado porque às vezes um easy case se torna facilmente um hard case, né? Justamente por causa dessas questões. Mas é isso. Giovanni, depois também, o que acontece? Se eu começo, vamos supor, da Suprema Corte, eu começo a decidir, não, nesse caso a gente vai ler dessa forma, e agora nesse caso nós interpretamos dessa forma, e agora eu tenho que cuidar da justiça, nesse caso concreto, eu sou um justiceiro, né? O que eu vou dando exemplo para os tribunais inferiores, ou também para juízes de varas, começar a ter decisão de vanguarda. E daí judicializa, e como nós não temos também rapidez, né? A rapidez na celeridade, nossa celeridade é realmente uma questão também. O que acontece? Uma decisão num tribunal começa a ser uma luz. Essa juíza, daí aparece, né? Porque hoje, infelizmente também, os nossos juízes não têm imparcialidade porque eles estão submissos à opinião pública. Então, os julgamentos estão ali. Então, o que acontece? Daí eu apareço na mídia, daí aquilo parece já orientação para várias outras decisões, né? Então, nós vamos quebrando de fato, a fidelidade, né, a legitimidade, a legalidade e assim por diante, né? Exato. E eu iria até um pouco mais longe e seria um pouco mais radical e diria que na área administrativa isso ainda é mais evidente ainda. Pois é isso que eu ia... Desculpa, voltando para isso, porque a administração ela tem uma série de regras. Isso. Agora, se há um jeito de tu quebrar o sistema jurídico, primeiro é começar a não viver as regras e depois julgar de acordo contra essas mesmas regras. Então, nós estamos tendo esses dois problemas. Às vezes, não viver as regras, porque são várias e muitas vezes são incompatíveis. Eu trabalho também na administração pública e a gente toda hora tem que ficar checando se aquilo pode, se aquilo não pode, se está dentro. Quem quer ver? Tem gente que não quer nem saber, né? Agora, depois, quando eu institucionalizo ir contra regras, meu Deus do céu, é a desordem instaurada, não é verdade? E se eu não dou exemplo de cima, o Fuller falava muito do exemplo também, como aquilo desce, né, para todos os cidadãos que se pautam, se orientam muitas vezes não pelo conhecimento da lei, Fuller fala isso, mas pela vivência que eles veem na vida de outros, né? Então, é bem isso, e no direito administrativo isso, de fato, é um excesso, e depois... E a gente tem lei todo dia, a gente tem diário oficial todo dia, a gente tem, é difícil, o
simultâneo. Então a gente falava, meu Deus, como é que tu segue, né? Agora é isso, agora aquilo, agora aquilo, né? Então, de fato, isso desorienta também, né? Giovana, muito obrigada, viu, da sua pergunta. Eu que agradeço, professora. Obrigada. Acho que o Ian também pôs do Kenneth Winston, é muito interessante. O Kenneth Winston, eu trabalhei com ele colocou aí no chat, né, eu acho, e é muito interessante. Ele tem artigos, ele tem um livro que ele recompilou. A viúva do Fuller deu para ele tudo que estava no escritório do Fuller, né? E ele recompilou todos os artigos, assim, está no The Principles of Social Order. E ele tem um artigo também sobre esse tema, assim, né? Nossa, é muito interessante esse livro para quem quiser se aprofundar. Vale muito a pena. Cada frase do Principles of Social Order é uma luz. Alguém levantou aí a mão também, eu vi. Pronto. Tem alguém na frente? Tá me ouvindo? Acho que não tá. Tá ouvindo sim, Enio. Agora fala mais alto um pouco. Acho que tinha, não? O Enio ia fazer uma pergunta, mas acho que ele saiu para ver se entra de novo. José Lucas, né? Agora, pode falar, José Lucas. Não tinha baixado o microfone, por isso que estava me ouvindo. Mas, sem som, eu queria viu, perguntar tá à professora Granda se o Fuller, se ele defendia um juízo de autocontenção e se todos esses princípios que ele traçou é o que representa esse juízo de autocontenção, que é um juiz mais contido, puxando para esse lado que o Barroso defende, né, do juiz iluminista, iluminado. E segundo, se nos dois livros da senhora a gente consegue aprofundar mais o que a senhora trouxe aqui na palestra. Olha, da pergunta, eu acho interessante que, como o Fuller ele tem um princípio de liberdade muito grande, ele nunca vai nem pela autocontenção, né, e nem pela coerção, né, de eu obedeço resignadamente, né, ele sempre vê como um exercício maduro da liberdade. Então, não é um limite sufocante para o juiz, mas é uma adesão de coração do juiz, não é? Porque ele entende que aqueles princípios são respeito para a ordem pública. Dá para entender? Então, eu não diria que não vejo nunca a visão do Fuller, muito pelo contrário, por isso que eu amo, por causa da liberdade, do bom exercício da liberdade, porque as regras, isso que eu falo, a moralidade do direito como condição de liberdade, quando eu entendo as regras e vivo moralmente, nós mesmos, quando a gente obedece às regras que a gente mesmo põe, porque o ser humano é um ser de regras, a gente não é mais feliz, porque a gente percebe, não é um sufoco, é uma coisa, eu estou me orientando bem. Então, se eu ponho uma regra que eu vou acordar às 6 da manhã e eu fico na cama, eu já me desmoralizo, não é verdade? Né? Então, o obedecer às regras é uma liberdade. Eu sou mais livre quando eu levanto da cama, né? Não quando eu fico na cama, não é verdade? Então, porque eu me dominei para viver aquela regra, porque eu entendo que aquela regra é boa para mim. É nesse sentido. Então, eu não vejo nunca nada negativo, coerção. Eu acho o Fuller, por isso que eu sou apaixonada também, porque ele é muito positivo. Eu acho que eu não posso ver o direito como não faça isso, não faça aquilo. Não, mas eu tenho que projetar. Se eu não faço isso, é para uma coisa melhor, porque eu estou fazendo uma coisa melhor, né? Então, é nesse sentido, né? Tá? Olha, Zé Lucas, eu acho muito chato a gente ficar falando que o livro da gente pode ser legal, né? Assim, mas eu fiz um estudo muito profundo sobre Fuller, e como eu gosto muito de antropologia, é um estudo muito humano, e para mim me move muito tudo isso que fala do ser humano, né? Eu sirvo o ser humano no Ministério dos Direitos Humanos, eu sirvo a família, eu sirvo os vínculos familiares. Então, para mim, tudo isso é muito atrativo. Eu gosto muito, porque não é o que eu estou dizendo, é o que o Fuller está dizendo, e, ao mesmo tempo, eu fiz uma pesquisa muito ampla, contrapondo também outras pessoas que não pensavam como Fuller, e assim por diante. Eu acho que é bem rico, né? É bem rico. Está no site
Um dos livros a editora ainda não deixou eu colocar no site, né? Mas o Moralidade do Jeito como Condição de Liberdade está no site da Gandra Martins e do Instituto Ives Gandra. E assim que o outro ainda não tenho tempo para... Mas o Antropologia é muito legal também, né? Mas eu ainda não posso disponibilizar esse, mas o outro já está disponível, tá? Muito obrigado, professora. Obrigada a ti, José. Eu tenho uma pergunta também, professora Ângela. Em primeiro lugar, agradeço muito pela palestra. E a minha pergunta é a seguinte: a senhora falou de como o Fuller valoriza a retidão das experiências e a necessidade que as experiências sejam retas, até mesmo para que as coisas como verdadeiramente são sejam encontradas. Ele desenvolve algo na linha de uma ética das virtudes, ou ele toca nesse tema das virtudes como condições para a experiência reta ou não? Olha, Rafael, eu acho que não, e até eu acho que o Fuller, ele era, assim, vinha da bondade do coração, assim, da orientação racional e relacional dele, mas ele não sistematizou isso. Mas quando a gente vai pegando nos estudos dele, principalmente nesses estudos, que é o que mais me emocionava, estudos que nem foram publicados, nesses On Teaching Law, por exemplo, ele vai falando dessa honestidade do ser humano, né? E é isso que eu acho interessante. Ele não tem uma compilação de virtudes aristotélicas, ou como São Tomás de Aquino fez, ou como a Ética Nicômaco, não tem nada disso, mas se tu quiser encontrar mas em vários artigos, tu vai tirando, aquele está falando de honestidade, aquele está falando de respeito, né? É muito interessante. Agora, não está sistematizado, e principalmente isso está nos escritos esparsos, que foram recompilados no Principles of Social Order, e daí que ele fala essa lealdade ao ser humano, que é o caso do Wilber, que ele vai falando, é bem interessante. Por isso que ele teve o Heartful Debate. Ele falou assim, como é que o Hart faz isso comigo? Né? De repente ele vem com essa e acaba, e depois, eu não sei, no momento que estava vivendo, o Fuller ficou como perdedor mesmo, né? E ele tinha, imagine, um professor convidado, não avisou que ia lançar uma teoria, né? Então ele tinha todo um princípio, isso que eu acho impressionante, vem da retidão dele, de coração dele. E quando eu fui estudando a vida dele também, eu até via, ele parou o trabalho para cuidar da mulher até a mulher morrer de câncer, né? É impressionante ver como os alunos falavam como o Fuller era, as pessoas que estudaram com ele. Então eu vejo nesse sentido, né? Um cara que viveu a virtude, né? Mas não compilou o seu sistema sobre a virtude, mas aparece, não sistematicamente, né? Obrigada da resposta, da pergunta. Eu que agradeço a resposta, professor. Agora vai lá e lê, Rafael, que daí tu pode ir grifando. Isso é virtude, isso é virtude. Né? Daí tu podia fazer, olha, uma grande tese, as virtudes em Fuller. Fuller, Obrigado. Olha, eu Professora, que está saindo aqui, eu acho que eu posso pegar mais uma questão. Eu vou pedir um minutinho para vocês, só um minutinho, já volto. E vocês estão indo? Eu acho que eu vou deixar vocês, que eu já estou com uma outra agenda aqui esperando. Se vocês têm mais uma questão, daí eu já vou embora. Pode ser? Eu peço desculpa. Pode ser. Você ia falar em alguma coisa ou não? Não, era só... Porque... o Enio está aí. O Enio voltou. Pronto. É só um comentário rápido. Eu queria só dizer também que a palestra foi excelente, assim, muito enriquecedora. Conhecer também o Fuller, além dos exploradores de caverna. Foi muito interessante ver essa perspectiva. E, além disso, só um comentário, um paralelo, porque eu estou fazendo minha monografia sobre Hannah Arendt, e nessa palestra, e dentro do aspecto jurídico, e dentro dessa palestra, como também na outra, a gente cita muito o totalitarismo, o Estado nazista, como assim, um referencial para a gente estudar, para a gente ver assim, algumas inferências, tanto para o mundo de hoje também, um exemplo no sentido negativo, mas que tem que ser analisado. E na questão
no livro Origem do Totalitarismo, Hannah Arendt ela trabalha em determinada parte sobre a perspectiva do direito natural e o direito positivo. Assim, ela não escreve sobre direito na sua obra, mas é exatamente essa a tarefa pela qual me propus a fazer minha monografia, exatamente extrair alguns conceitos jurídicos dela. E nesse aspecto, direito natural e direito positivo, primeiramente o direito positivo era totalmente negligenciado, totalmente ignorado, porque a gente sabe que a Constituição de Weimar ela estava vigente na época do nazismo, e o direito natural, eu acho interessante a perspectiva dela, porque ela traz... Porque alguns julgam o direito natural de uma forma negativa exatamente pela questão dos diversos pontos de vista acerca da justiça. Existem vários aspectos da justiça, então, quando você fala de direito natural, qual é a perspectiva de mundo que você fala? E a Hannah Arendt ela fala que no nazismo não se seguia o direito natural como alguns poderiam até argumentar, porque havia o argumento da justiça em prol do descumprimento das leis positivas. Só que qual é o ponto que a Hannah Arendt vai trazer, que eu acho muito interessante para a inferência com relação a essa palestra de hoje, é que ela fala que as leis no totalitarismo eram leis de movimento. Tudo que era feito, toda aquela ordem jurídica, ela tinha que se voltar para um propósito maior de evolução. Exato. Seja a evolução da natureza ou a evolução da história, as coisas estavam se caminhando para um propósito. Então, cabia às leis, cabia a todo o ordenamento jurídico atender àquele propósito. E o homem era quem encarnava as leis, o homem era quem encarnava o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico tinha que realizar os desejos e os atos humanos. Então, por isso que ela fala que a lei deixa de trazer um aspecto de estabilidade, deixa de trazer um aspecto de segurança e passa agora a trazer esse aspecto de movimento, a atender um propósito. Quando ela deixa de atender esse propósito, ela está limitando a liberdade humana, está limitando a onipotência humana que o totalitarismo prometia trazer. Então, por isso que, com essas leis de movimento, o homem encarnava. Então, a lei ela não poderia limitar o homem, ela era apenas instrumental, ela tinha que atender um propósito, seja para a raça ariana prevalecer, seja, no caso do stalinismo, para o proletariado prevalecer ali no contexto da luta de classes. Então, é muito interessante essa questão, porque quando você pega a lei e transforma nesse conceito maleável por um propósito maior, para tirar as amarras que seguram o ser humano, realizar todos os seus desejos, para ele atingir uma certa onipotência, um certo apogeu, você se aproxima muito dessa perspectiva totalitária que a Arendt aborda no livro dela, de Origem do Totalitarismo. Então, queria só trazer essa perspectiva para a professora. Enio, mas isso é bem interessante, mas eu acho que tu também já deve, que acho que é uma luz para esse seu raciocínio, o Eichmann, né? O julgamento do Eichmann, porque ali ela coloca também, a Hannah Arendt, ela coloca, ela fala, nós somos simplesmente humanos, a gente está defendendo o ser humano, a lei tem que defender o ser humano como tal, ela não entra tanto no sistema jurídico, mas na defesa do ser humano, e o totalitarismo é um ataque ao ser humano, né? Entende? É nesse sentido, e isso que ele fala, a lei, ela é instrumental para a realização do ser humano, ela não é um fim, né? Ela é um meio, e se esse meio não for bom, o ser humano pode não chegar a ser todo o humano que ele poderia ser, né? Então, isso que ela é mais ou menos defende depois no Eichmann, né? Não foi tratado como ser humano, não foi como, né? Então, eu acho muito interessante entender a análise jurídica dela também, a partir dessa visão do ser humano, porque o grande objetivo dela como filósofa é falar que nenhum regime pode tratar um ser humano, porque ali na origem do totalitarismo nós temos, né, o stalinismo, a gente tem, né, toda as atrocidades de manipulação humana, não é? Então, eu acho interessante a visão dela da lei, mas em função do ser humano. E isso também, eu acho que pode ser uma luz, esse livro que é escrito Antropologia Filosófica, quer dizer, um diálogo entre Richard Posner, e eu cito várias vezes Hannah Arendt, porque eu também vejo nela uma defesa antropológica, né, que considera a lei a partir do ser humano, porque o positivismo, muitas vezes, ele fica com a lei,
ele fica com a lei, mas a lei é um instrumento, e a lei é muito menor que o ser humano, a lei, não é verdade? Então, é isso que, muitas vezes, a forma, uma vez eu ouvi falar uma coisa que eu acho interessante, quando uma enxada pesa 50 quilos, vai ser difícil arar, né, com ela, vai ser difícil, né? Quando a forma ela fica grande demais, ela é impossível de cumprir o fim dela, dá para entender? Né? A forma ela é menor do que do que a substância, né? Então, é muito importante que a gente garanta, através da forma que é um instrumento, a substância. Agora, o que eu não quero garantir? E quando a lei veja na vida tua também, quando uma regra se transforma em fim, né? Não meio, aquilo é sufocante para o ser humano. Tem gente que vive para cumprir regra, mas não sabe nem para quê. Lembra o Pequeno Príncipe, né? Que ele falava, eu acendo coisa, mas eu não sei nem para quê mais, mas eu tenho que acender. Tem gente que vive assim, tem que cumprir, tem que fazer, mas eu não sei nem qual é o sentido maior disso, né? Então, é isso que eu acho que Hannah Arendt, de alguma forma, fala para nós também em outros escritos. Mas, assim, a lei é um instrumento, né? Agora, ela é preciso, essa regra, é preciso, mas ela está potencializando algo muito maior. E é isso também, os formalistas, eu trabalhei muito, né, com a instrumentalização do direito, o formalismo no direito. O formalismo é um ismo, ele já inflou o papel da forma, né? Se a forma não proteger um conteúdo, não adianta ser forma, né? Entende? Dá para entender o que eu estou dizendo, né? Eu acho que dá, né, Enio? Então, eu acho muito importante, é uma luz isso que tu está falando, a sua defesa, mas é bem importante ver que o fim ali da lei, o que Hannah Arendt fala da manipulação do ser humano através das origens do totalitarismo, quer dizer, eu perdi o sentido da lei, né? E, no fundo, aquela lei é um instrumento, ou eu perdi não só o sentido da lei, que é o formalismo, mas muitas vezes, qual é o fim? Eu não posso ter um fim neutro na lei, né? O fim tem que favorecer o ser humano. Eu não posso ser moralmente neutra com uma lei, né? Tanto dá se é judeu e tal, agora vai ser tratado como coisa. Não adianta dar se quer dizer, um escravo, por exemplo, eu trato como coisa. Não, eu perdi ali. É uma forma que não garante o ser humano também. Eu acho que esses dois pontos, tanto o formalismo, porque teve gente que obedecia o nazismo, já não sabia nem por quê, mas não sabia o que estava fazendo com os judeus, entende? Então, essa desorientação também do fundo do direito, do porquê de uma regra, né? Tá? Que é isso que também orienta, que acho que a Hannah Arendt é muito profunda nisso também, que as origens são muito grande, né, o livro, mas se lê com calma, tem muita riqueza. Agora, o Eichmann, ele é menor, mas ele tem uma profundidade no julgamento, assim, que aí a gente entende. Ai, nossa, cada frase daquilo lá, tanto ela sofreu por causa desse livro, né, mas é muito profunda em termos de ser humano também, né? Tá? Muito obrigada. Essa noção de apogeu do ser humano, ela sempre tinha um filtro da ideologia, que tanto era a questão da evolução natural, né, o nazismo falava da questão racial, como o do stalinismo falava da questão marxista, né, o uso do comunismo como esse apogeu do ser humano que eu falei. Aí ela dizia que ele não seguia o direito natural exatamente por isso, porque o direito natural é sempre externo ao ser humano, no sentido de que ele serve como uma referência, porque a partir do momento que ele serve como referência, ele sai das instabilidades instas ao ser humano, como essas questões dos descontroles, das tendências autodestrutivas. Então, o direito natural serve de referência para não deixar o ser humano se perder. Então, quando o totalitarismo se volta apenas para o desejo humano de onipotência baseado no filtro da ideologia escolhida, então ele perde a estabilidade que a lei poderia dar, e a partir dessa estabilidade o desenvolvimento, né? Exatamente, e também porque a hora que tu busca o apogeu de alguém, eu penso, mesmo quando a gente pensa nos princípios antropocêntricos da Revolução Francesa e tal, né? Tu pensa isso, quando eu coloco o ser humano, um ser humano, ou determinada classe em apogeu, eu vou denegrir, eu vou, vai ser em detrimento de outros seres humanos. Eu sempre penso, quando começou os meus direitos, né? Se eu sou o centro, né? O antropocentrismo, então o outro não pode ser o centro. Daí eu começo o combate. E é isso que ela traz depois, o retorno. Ou seja, para o ser humano compartilha uma natureza.
E essa natureza é orientativa para esse direito. É esse ponto também, né? Porque é o que ela critica no totalitarismo. É como o George Orwell fala, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. A hora que eu consigo o apogeu de um, vai ser em detrimento de outros, que vão estar submetidos, porque o poder é muito difícil. O homem no poder não é confiável. O Lord Acton tinha razão, né, em também se colocar nesse sentido, né? Como o poder absoluto corrompe, como o poder sobre os outros corrompe, né? Então, eu acho que ela é muito clara nisso também. Eu vou ter que ir. Eu agradeço, Enio, muito profundo o seu trabalho, boa sorte. Eu fico à disposição de vocês. Professor Glauco, eu adoraria ficar mais tempo aqui, mas... Eu sei, professor, eu sei. Eu quero aproveito para agradecer em nome de todos aqui, foi excelente a palestra, o nosso colóquio também no final, muito bom, todos nós saímos muito bem direcionados aí para as nossas leituras e para as nossas perspectivas. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, que excedeu até o previsto para nos atender, viu, doutora Ângela? Muito obrigado. Agradeço muito. As perguntas de vocês também muito profundas, né? Parabéns pelos seus alunos, Glauco, e eu fico à disposição de vocês também. Os alunos são minha paixão também, né? E esses temas, espero que orientem vocês para uma prática cada vez mais justa, né? E realmente que possa enfrentar a crise jurídica. Eu acho que em 3 momentos da história, né, do metade do século passado para cá, nós, do jurídico, né, a gente enfrentou uma crise econômica, depois uma crise política, né, política da ditadura, depois uma crise econômica, né, e agora a principal crise é a crise jurídica, é a segurança jurídica, é a instabilidade das instituições no nosso país, a começar do judiciário, né? Então, eu acho que vocês têm um papel fundamental. É preciso estudar muito, é preciso ser muito justo, muito ético. Nunca vendam a sua assinatura, nunca, né? Assim, muita ética para poder realmente servir o país e mudar esse contexto para dar a segurança jurídica que possa garantir a liberdade e a verdadeira responsabilidade dos nossos brasileiros. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigada, viu, a cada um de vocês por ter participado. Um abraço para todo mundo. Estamos à disposição. Bom dia, professor. Bom dia. Pronto, que bom, né, pessoal? Vou aqui tirar a nossa gravação.